Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu me sinto privilegiado de estar com vocês nesta oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor com o tema já anunciado, Fé Reavivada. E quero levá-los a meditar na pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando estavam no Monte das Oliveiras, já prestes, faltando poucos dias para o fim do ministério de Cristo aqui na terra. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, Jesus passa a relatar diferentes sinais que indicariam que a volta de Jesus estava próxima ou estaria próxima. E geralmente nós lembramos que Jesus disse de guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, nação contra nação, terremotos em diferentes lugares, mas o primeiro sinal que Jesus mencionou sobre que seria indicativo da sua segunda vinda é o que se encontra nos versos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra de Deus nos menciona que nos últimos dias haveria um avivamento religioso em diferentes lugares sobre a vinda de falsos cristos ou falsos profetas. É repetida mais duas vezes no mesmo capítulo por nosso Salvador Jesus. No verso 11 de Mateus 24, diz assim: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os versos 23 e 24 também dizem: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Queridos irmãos e amigos, nós entendemos que nos últimos dias haveria uma religiosidade e um fervor, uma intensificação da religiosidade no mundo. E nós vemos que nos nossos dias diferentes igrejas têm surgido e crescido em grande maneira, dizendo ter a verdade, dizendo ter ela o segredo ou caminho para a salvação. Inclusive, nesta época de eleições que nós estamos vivendo, muitos que estão se candidatando querem se identificar com uma igreja ou com outra para alcançar os seus propósitos. Mas nós devemos ter certo cuidado. Diz a palavra de Deus, nos textos que já lemos, que o inimigo se aproveita disso para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, para desviar a muitos da fé verdadeira. A verdadeira, a pura religião hoje está praticamente em extinção. A palavra do Senhor nos diz, no livro O Grande Conflito, na página 386, o seguinte: Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como o meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover
os seus próprios interesses mundanos. Procuram, assim, encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Queridos irmãos, através desta revelação da pena inspirada, nós percebemos que haverá sim um fervor religioso nestes últimos dias, mas na realidade não um fervor religioso da primitiva piedade. Apenas é uma moda que está tomando conta do mundo hoje. Muitos aderindo à igreja, fazendo dela um status social ou para alcançar os seus interesses. A palavra de Deus nos diz que isto deve ser uma alerta, pois faz parte dos sinais que indicariam que a volta de Jesus está próxima. Mas enquanto isso acontece lá fora, isso acontece com o mundo, nós devemos nos preocupar com uma mensagem, com uma exortação que Jesus deu para a geração em que ele vivia. Esta palavra se encontra no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 11, versos 16 ao 17. Nos diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. O que quer dizer com isto? A geração a qual Jesus veio foi uma geração completamente indiferente. E ele comparou a um grupo de meninos que chega numa praça onde há várias pessoas e os meninos começam a tocar músicas alegres. Mas as pessoas que estão ali na praça não se alegram, não dançam. Então os meninos pensam, talvez há luto nesse ambiente, vamos trocar as músicas e vamos entoar lamentações. Mas enquanto entoam lamentações, os presentes ali na praça não pranteiam. Continuam indiferentes. Era uma geração completamente indiferente à mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem de salvação. A palavra de Deus ainda continua: ao invés destas pessoas reagirem positivamente à mensagem que Jesus trazia, mensagem de salvação, vejamos como que elas reagiam. Os versos 18 e 19 do mesmo capítulo 11 de Mateus, diz assim: pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, ao invés de reagir positivamente à mensagem de salvação, de arrependimento que Jesus veio trazer, as pessoas se mantinham indiferentes, ou quando eram pressionadas um pouco mais pela mensagem, começavam a julgar. Pois bem, veio João Batista pregando o batismo do arrependimento, mas essa pessoa tem demônios.
ele come gafanhotos e mel silvestre, ou seja, alfarrobas e mel silvestre, prega apenas lá no deserto junto ao rio, essa pessoa tem demônios. Mas agora vem o Filho do Homem, veio o Messias, Jesus, e agora julgam Jesus. Não, esse daqui, que aceita convites para banquetes, se assenta com publicanos, com pecadores, esse é um glutão e um bebedor de vinho. Então, assumiram uma atitude de crítica, uma atitude de julgamento, mas a sua condição religiosa e espiritual continua na indiferença. Continuava numa situação de inanição. Por isso é que Jesus disse, no capítulo 11 ainda, o verso 12, o texto lido para a base da nossa primeira oração. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Na tradução lida, disse, os violentos se apoderam dele. Queridos irmãos, Jesus chamou a geração a qual ele veio para uma ação, para uma atitude diante da realidade que eles estavam presenciando. A vinda do Messias, o mesmíssimo Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo e o mundo, mas o seu povo não quis reconhecê-lo. Apenas começou a julgar, começou a criticar, começou a perseguir, começou a armar emboscadas e armadilhas e finalmente foi o povo que o levou à cruz do Calvário. Queridos, falando um pouco mais da geração de Jesus, vejam no capítulo 15 e 16 de Mateus, nos apresenta um quadro muito triste da condição espiritual, especialmente dos líderes judeus. No capítulo 15, fala de muitos milagres que Jesus fez. Fala, por exemplo, do milagre feito à mulher cananeia curando a sua filha. Fala que Jesus, voltando a Galileia, curou a muitos enfermos. No verso 30 e 31, inclusive, algumas versões diz que no lugar onde Jesus chegou, ele curou todos os enfermos, não ficou um enfermo sequer. E nos últimos versos do capítulo 15 fala da multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muitos milagres feitos por Jesus. Só que o capítulo 16 já começa dizendo assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Vejam, Jesus havia acabado de fazer tantos milagres, tantas manifestações sobrenaturais, mas os judeus, indiferentes ao trabalho de Jesus, indiferentes no sentido de abrir o seu coração para aceitá-lo, eles só se aproximaram para pedir-lhe um sinal. Mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Então Jesus falou a eles, olha, vocês sabem discernir o tempo, especialmente a meteorologia, a posição das nuvens, a cor do céu, e sabem dizer quando haverá sol ou quando haverá chuva, mas não sabem discernir os sinais dos tempos, não sabem discernir que Jesus veio no tempo exato para cumprir a profecia, mas eles não queriam aceitar. Aliás, a providência divina até forçou os líderes judeus a estudarem a profecia. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus nasceu, sábios do Oriente fizeram uma longa viagem até Jerusalém, guiados por uma estrela. E quando chegaram em Jerusalém, foram ter com Herodes no seu palácio, pensando que a cidade estaria em festa, toda ornamentada, pois eles haviam lido nas profecias antigas
feitas por um sábio que viveu naquela região há muitos séculos antes, o sábio Balaão, e disse que em determinado momento sairia uma estrela de Israel e que indicaria a vinda de um príncipe, de um rei. Então eles entenderam que aquela estrela era o cumprimento daquela profecia e foram pensando em encontrar uma cidade, um país, uma nação em festa, porque aquela profecia tinha se cumprido. Quando chegaram até Herodes, perguntaram: onde está o príncipe, o Messias, o Salvador, o rei que nasceu? E Herodes ficou pensativo: mas é mesmo? Eu não estou sabendo não. Vamos fazer o seguinte, deem uma procurada, e quando vocês acharem, por favor, voltem aqui para me avisar, e aí eu vou lá adorar também. Eu imagino que os sábios do Oriente saíram por uma porta e Herodes saiu completamente furioso por outra porta. E com um propósito. Depois vocês podem ler no capítulo 2 de Mateus, Herodes convoca todos os líderes judeus e questiona eles: vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Eu quero que vocês procurem nas suas profecias, nos seus escritos, quando, onde iria nascer esse rei. Não é possível que venham sábios de tão longe do Oriente e vocês aqui não sabem ou não querem me contar. E ali Herodes pressionou aqueles líderes judeus a estudarem as profecias. É muito provável que tenha estudado a profecia das 2.300 tardes e manhãs, na parte que fala do Messias príncipe. E, fazendo o cálculo, eles souberam que era a época do nascimento do Filho de Deus, ou do Messias, do Cristo. E também descobriram, talvez lendo em Miqueias capítulo 5, verso 2, que o nascimento seria em Belém da Judéia. Então, com base a essas descobertas do estudo da profecia, é que Herodes mandou os seus exércitos para Belém para destruir, para matar as criancinhas que lá haviam nascido e que estavam com pouca idade. Queridos, esta foi mais uma evidência de que os líderes judeus foram forçados a reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador do mundo prometido que iria vir. Mas eles estavam com o coração fechado, endurecido, eles estavam agindo de forma indiferente para o ministério de Jesus e apenas pedindo um sinal. Mostra-nos um sinal para crermos em você. Mostra-nos um sinal. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Qual foi esse sinal de Jonas? A palavra de Deus nos mostra que o sinal de Jonas foi, na realidade, um paralelo com o que aconteceria com Jesus, passando 3 dias no ventre de um grande peixe e dali saindo com vida. Assim também Jesus ficaria 3 dias no seio da terra, mas dali ele ressuscitaria. Mas há outro aspecto do sinal de Jonas que eu quero destacar aqui. Jonas foi ordenado para pregar a Nínive. Tinha que pregar para que os ninivitas pudessem se arrepender. Caso contrário, seria aquela cidade destruída. A cidade de Nínive era uma cidade muito, mas muito violenta. A palavra de Deus, inclusive, usa a expressão sanguinária. Era uma cidade muito grande, sanguinária, perigosíssima, violenta. E Jonas, não foi à toa que Jonas desistiu de ir a Nínive e se dirigiu
no rumo oposto, descendo a Tarsis. Mas a providência divina o chamou novamente, o impulsou para ir a Nínive. E ali ele começou a pregar. Pregou, e os líderes da cidade aceitaram a mensagem, chamando o povo ao arrependimento, apregoaram um jejum e mudaram a sua atitude. Reconheceram, sabe que é mesmo? Nós estamos numa situação tão terrível, nós precisamos mudar. E eles se arrependeram e naquela geração a cidade não foi destruída. Agora vem a pergunta: quantos milagres Jonas fez em Nínive para que eles crescem na sua mensagem? Nenhum milagre. Muito pelo contrário, os judeus estavam aqui, vendo vários sinais e milagres que Jesus fazia, mas a cada momento eles pediam: mostra-nos um sinal para que nós creiamos em ti. Voltando a Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Queridos irmãos, Corazim e Betsaida eram cidades que estavam no território judeu, ali na Galileia, próximo ao mar da Galileia. Tiro e Sidom eram cidades que estavam no litoral do mar Mediterrâneo, pertencente aos filisteus, aos cananeus. Mas diz a palavra de Deus que, apesar de terem sido feitos grandes milagres em Corazim, em Betsaida, e eles não aceitaram, no geral, a mensagem de salvação. Eles permaneceram indiferentes. E aqui a palavra de Deus diz que se naquelas cidades pagãs fosse feito tantos milagres e tantos sinais, teriam se arrependido de forma mais fácil. A palavra de Deus ainda continua a partir do verso 23 de Mateus 11, dizendo o seguinte: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Queridos irmãos, esta era a realidade, esta foi a situação da geração a qual Jesus veio no seu ministério aqui nesta terra. Será que a geração em que nós hoje vivemos, a última geração da história desta terra, é diferente, é aquela? A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, falando das 7 cartas, as 7 igrejas que representam 7 períodos da história da igreja cristã nesses últimos dias, nos menciona que o último período é o período de Laodiceia, caracterizado pela mornidão espiritual. Não és frio e não és quente, pela indiferença. Muitas vezes ouvimos uma mensagem, achamos bonito, mas não tomamos atitude. Ouvimos outro pregador e começamos a criticar. Este não lê bem, este não pronuncia bem, este pregador eu não gosto, este pregador lê muito, ou aquele não lê nada. E começamos a criticar, assim como os judeus, falando de João Batista, este tem demônios. Falando de Jesus, este é um glutão, um beberrão. E começamos a criticar, mas a nossa vida espiritual como está? Que atitude nós tomamos? A palavra de Deus nos aconselha também em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, que nós devemos voltar ao primeiro amor.
Não podemos permanecer na indiferença. Nós precisamos reavivar a nossa fé. Nós precisamos, como diz a pena inspirada no livro Recebereis Poder, na página 283, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Compete-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Querido amigo, querido irmão, como está a tua vida espiritual? Nós passamos por um período de crise no mundo e na nossa nação. Esta pandemia nos levou a entender que a nossa vida é muito frágil, que nós não podemos brincar com o tempo de graça que temos. E que atitude nós estamos tomando diante destes sinais que mostram que o fim está próximo? Sinais que mostram que estamos na última geração. Apesar de que a indiferença, a mornidão contagia um grande número de pessoas, inclusive em nosso meio, precisamos nós ser diferentes. Precisamos nós ter a nossa fé reavivada. Nós precisamos um reavivamento da primitiva piedade, e isto só se dará em resposta à oração fervorosa, à comunhão mais intensa e íntima com Cristo. Isto só se dará quando nós atendermos o chamado da palavra de Deus, que nos diz no último texto que leremos nesta oportunidade. Efésios capítulo 5, versos 14 ao 19. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Querido amigo, querido irmão, hoje é o tempo de nós despertarmos. Hoje é o tempo quando a mensagem de Cristo se faz mais real ainda, mais necessária para a nossa vida, a que foi lida em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Precisamos uma atitude em nossa vida, na nossa vida espiritual. Não podemos deixar que nossa fé seja afogada pelos cuidados desta vida. Precisamos fazer um esforço para nos desvencilhar de todas estas coisas. Precisamos tirar da nossa vida a indiferença e assumir uma postura de maior consagração a Deus, de maior entrega, colocando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que Deus te abençoe e que nesta oportunidade a tua fé também seja reavivada. É o meu desejo e oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.